Muito bem. Então a gente vai continuar e, se Deus permitir, vamos concluir essa folhinha da lição 2, tá? Então a gente está na terceira página, né? Então ela é dobrada ao meio aqui, a primeira folha de rosto, a segunda, a terceira. E aí no último slide da semana passada, naquela aula, a gente viu várias versões diferentes para o versículo 23, né? Onde algumas traduzem o termo Hades para outras palavras em português, né? A Almeida traduz por inferno, a NVI preserva a ideia do Hades. A nova tradução da linguagem de hoje usa o mundo dos mortos. A tradução dos Testemunhos de Jeová diz na sepultura. Então a maneira como a palavra Hades é traduzida, às vezes afeta, né, a gente que faz uma leitura apressada e às vezes a gente pode acabar tirando conclusão equivocada. Foi nesse slide que nós paramos na semana passada. Vamos continuar olhando, né, observando as coisas que a gente pode aprender. Todo mundo lembra da parábola? Está fresca? Bom dia. Então a parábola do rico e do Lázaro, né, Lucas capítulo 16, até convido vocês para que mantenham a Bíblia aberta em Lucas capítulo 16. A gente está extraindo as lições do texto e hoje vamos tirar mais alguns aprendizados. Deixa eu ver se todo mundo conseguiu preencher mesmo. A gente parou no C2, foi isso, né? C2. Aí o ponto 2 dizia assim, ó, apesar de algumas versões usarem a palavra inferno neste texto, os dois homens ainda não estão no destino final e eterno. Pois este, né, ou seja, o que a gente entende por destino final e eterno é descrito na Bíblia com outra palavra grega que é... O que vocês escreveram? Vamos ver se vocês preencheram mesmo. Isso. Todo mundo preencheu? Geena ou Ge, né? Porque a ideia do grego, Geena, mas é isso mesmo. Que ocorre em Marcos 9, 43 a 48, a gente fez a leitura lá no domingo passado. Tá certo, então nós vamos continuar no ponto 3, e aí já tem uma palavrinha para a gente preencher, tá? Não esquece, sempre que você vê lá uma palavra assim sublinhada, em letra maiúscula, é sinal de que ela vai para a sua folhinha. Mas eu quero que a gente se esforce para prestar atenção nessas palavras em letra maiúscula, mas não se esforce por preencher a folhinha mais do que por prestar atenção, né? Então, como nós vamos conversando juntos, você vai preenchendo ao mesmo tempo. Quando a gente olha para a parábola, em vida o rico tinha que tipo de vida? Uma vida abundante. Tudo de bom, não faltava nada para ele. E o Lázaro, por outro lado, faltava tudo, né? Aí a gente viu aquela questão da inversão. Quem tem tudo, né, na parábola, quem tem tudo em vida depois da morte, não tinha mais nada, e em vida quem passava necessidade depois da morte estava com fartura, estava consolado, estava no seio de Abraão. Então, esses dois ambientes para onde eles vão depois da morte são iguais? O rico e o Lázaro tá vivendo a mesma situação depois da morte? Não. Um está em tormento. E o que é tormento? Sofrimento, está sendo angustiado. Ele mesmo vai descrever, né, na parábola, quando ele fala com Abraão, no versículo 24. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim. E manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Então, quer dizer, a situação dele não era agradável, nem um pouco. Então, ele está em tormento. E o Lázaro? Estava no conforto, estava num lugar bom. A ideia do seio de Abraão, o que é essa ideia do seio? Lembra que na ceia é diferente, tá, gente? Porque a ceia que a gente celebra aqui na hora do almoço é com E, né? E o seio é outra coisa. Isso é o peito. É outra palavra. É com S. Mas na ceia, Jesus estava sentado e tinha alguém reclinado no seio de Jesus. Quem era? João, lembra? Reclinado ao peito de Jesus. Então são palavras parecidas, mas são completamente diferentes, tá? É igual concerto, né? A gente tem que ficar esperto. Concerto tem com C e tem com S, né? Um é arrumar alguma coisa, o outro é um concerto musical. São coisas diferentes. Você muda uma letra, a palavra significa outra coisa. Muito bem, então,
O Lázaro aqui está no seio de Abraão. E lembrando da ideia da ceia de Jesus, né? O seio era aquele lugar, geralmente, mais próximo do anfitrião da festa. E para o judeu, a ideia do reino de Deus era esse ambiente onde você poderia se sentar com Abraão na mesa para o grande banquete. E essa era a ideia da salvação, essa era a ideia da vida que eles esperavam, pelo menos aqueles que criam na vida após a morte, né? No caso, os saduceus não criam, mas naqueles que criam na vida após a morte, na ressurreição, no caso, né? Eles imaginavam esse banquete celestial, esse ambiente onde Abraão estaria e você estaria sentado perto de Abraão. Então, lembrando de que lá na ceia de Jesus, e num jantar qualquer daquela época, o lugar de honra era perto do anfitrião, e lá no lugar de descanso, o representante dessa tranquilidade é Abraão. Quem que recebeu o lugar de honra no banquete do descanso? O Lázaro, o cara que passava fome em vida. Então tem vários detalhes interessantes que Jesus vai colocando, né? Você vê as coisas de Deus como funciona. Em vida, o rico jogava migalhas pro Lázaro. E no outro lado, ele está se humilhando com uma migalha de água lá. O Lázaro era uma É. E na verdade, a situação é tão parecida que o rico espera um pouco de água e recebe. E a mesma coisa o Lázaro, né? Porque o Lázaro deseja comer das migalhas e também o texto não diz que ele come. E aí, assim, se a gente vai estudar a parábola, né, até o que acontecia na época, a ideia não é que o rico comia igual criança e deixava cair sujeira embaixo da mesa e o Lázaro queria comer essa sujeira. A migalha que cai da mesa do rico é porque na época eles não tinham guardanapo. Então, gente rica, eles comiam com a mão, né? Sem talher, imagina. Então, você come uma carne, você come um molho, você pega um pão, passa num molho de uma pasta de ervas. Como que fica o dedo? Fica engordurado, eles usavam muito azeite. Né? E onde que ele limpava a mão? Num pão velho. Então, eles guardavam um pão velho que servia como guardanapo. Ele pegava o pão, limpava a mão, igual você usa um pão para acender churrasqueira, usava o pão para limpar a mão e deixava a sujeira cair no chão. Essa migalha que o Lázaro quer comer não é do pão que o rico comeu, mas é do pão que o rico limpou a mão e caiu no chão. Já para ele era o suficiente para se alimentar. Nem isso ele tinha. E a mesma coisa depois da morte, né? Lázaro espera uma gota d'água, nem isso ele vai ter. Então é importante, por quê? Ficar evidente. A gota d'água é no rico. Você falou Lázaro. Desculpa. O que eu falei? Lázaro estava com a sede saciada, né? O rico, obrigado. O rico queria uma gota d'água, isso mesmo. Ô Lucas, só uma observação. Mas você sabia que hoje, por causa desse parágrafo aí, tem muito pobre que acredita que é isso, né? Não quer viver na necessidade, achando que a salvação é ficar aqui na necessidade, que lá não está muito. Não é assim, né? Não. É o que você carrega dentro de você, né? E é o que a gente tem falado aqui, que Lucas trabalha muito no evangelho dele. Não é a riqueza ou a pobreza que define se eu vou ser salvo. O que Jesus mostra é que a riqueza do rico, além, né, o problema não era ele ser rico, mas a maneira egoísta como ele usava as riquezas. Então, exatamente, ser rico. Eu vou ser pobre então para ser salvo? Olha, não é. A lição do texto não é essa. Ser pobre não é a solução para ser salvo. A gente vai, né, ver aqui nos slides mais para frente qual é a segurança que a gente tem para não ir parar nesse lugar de tormento. Tá? Preencheram aí então? Um está em tormento, o outro em descanso. O lugar de descanso é chamado paraíso. Né? Então aqui nesse texto especificamente, ó, se você der uma olhada, essa palavra não vai aparecer. Aparece? Paraíso. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui está consolado e tu em tormentos. Então, um lugar é de consolo, o outro de tormentos. E aí também há um grande abismo. Se você for prestar atenção, a palavra paraíso que a gente tem aqui, ela não está aparecendo no texto. Por que a gente então imagina agora que esse lugar, que é até aqui chamado de seio de Abraão, também possa ser chamado de paraíso? Não esquece isso. Se você quiser, você faz um círculo aí nesse ponto número 3, escreve aqui do lado, assim na frente, ó, ver a próxima aula. Se der tempo, eu falo disso no final da aula de hoje. Mas se não der, eu vou trazer esse assunto na semana que vem. E aí você vai entender melhor por que a gente está nomeando esse lugar de descanso como
o paraíso, tá bom? De Jesus nos dois malfeitores, né? Exatamente. E aí é o que eu quero abordar na semana que vem, né? Se não for possível dentro dessa aula de hoje. Aquela ideia, e eu até disse assim, acho que na primeira ou na segunda aula, não sei. Jesus foi para o inferno, né? Foi ao inferno, que é aquela discussão que as pessoas têm. E eu disse, foi. Agora, depende da versão que você lê. Porque já que na Almeida o Hades é traduzido por inferno, então você vai ler sim que Jesus foi ao inferno. Agora, você precisa saber que o que você está lendo como inferno é o Hades, é o mundo dos mortos. Jesus foi ao mundo dos mortos? Foi. A gente vai ver isso daqui a pouquinho, tá? Então é isso mesmo que o seu Ivan falou. Aquele dia que ele morre na cruz, ele vai para lá. O lugar de tormento pode ser chamado Tártaro. Então até agora, nós tínhamos dois nomes, ou melhor, duas descrições para esses ambientes. O lugar de descanso está aí na parábola, e o outro lugar é um lugar de tormento. Jesus disse que esse lugar se chama seio de Abraão. E na verdade não é que ele tenha esse nome como um nome próprio, né? Mas esse nome sugere a condição do ambiente. Esse nome que Jesus dá, mais faz uma descrição deste lugar, assim como o outro nome, um está no seio de Abraão e o outro está em tormentos, né? É o mesmo nome. Então Jesus aqui na parábola, ele não dá um nome próprio. Ele diz que eles estão no Hades. Eles estão no Hades. E ele vai dizer, quando o rico, né, pede, olha, fala para Lázaro molhar a ponta do dedo na água e refrescar minha língua. Jesus diz que, ou melhor, Abraão diz que isso não seria possível. Por quê? Exatamente. Versículo 26. Além de tudo, está posto um grande abismo entre nós. Então aqui no meio, ó, né, tem um lugar escuro que faz a separação de um lado para o outro. O rico está gritando daqui, pedindo para Abraão, para Lázaro molhar com o dedo e ir lá. E Abraão fala, não dá para transpor para lá, nem você para cá e nem a gente para lá. A ideia é essa. E aí nas interpretações bíblicas, por que, por exemplo, Almeida e muitas outras vão dizer que esse lugar chama inferno, quando faz a tradução no comecinho do verso 23? A ideia é assim, os dois estão no Hades, ou só o Lázaro está no Hades? Olha só a quantidade de possibilidades que a gente tem aqui, de acordo com as interpretações. A gente está seguindo uma linha, mas existem algumas interpretações ainda além dessa que a gente está tomando. Alguns imaginam que o Hades não é o nome de todo este ambiente onde há descanso e tormento. Alguns imaginam que o Hades é o nome só desse lado. É só para esse pessoal. Então, segundo eles, o descanso, se não é no mundo dos mortos, né, eu estou apontando para baixo porque o conceito do Hades são as regiões inferiores, lembra que esse era o nome de um deus grego que era o deus das regiões inferiores? Então, se o Hades, né, se o mundo dos mortos, as pessoas são sepultadas e vão lá para baixo, se o Hades é só para os ímpios, aonde seria o descanso? Aonde? Essa é a outra proposta. Que esse lado, então, é no céu. E aí talvez você olhe ali e fala, então deu o nome de paraíso para esse lado, né? Agora, Jesus dá esses nomes, né? Que não são, de novo, não são nomes próprios para o ambiente, mas classifica. O seio de Abraão faz a gente entender que ambiente é esse. E o tormento faz a gente entender que ambiente é esse. Agora a gente está tentando dar um nome para isso olhando para o resto da Bíblia. Então isso aqui poderia se chamar paraíso. E esse aqui poderia se chamar Tártaro, né? Tá lá na tela lá. Tá lá. A gente está tentando dar esse nome. Então, grandes... dentro de todo esse mundo de interpretações que tem para esse texto, alguns entendem, do jeito que a gente está apresentando aqui, que o Hades contempla, não é o mundo dos mortos, não é? Então, vamos lá. Vou usar nomes que a gente conhece. Judas Iscariotes. Morreu, não morreu? Se suicidou. Alguém que morre vai para... Só que como que a gente lembra e imagina
que foi a situação do final da vida do Judas Iscariotes? Foi boa? Morreu em paz com Deus? O que Jesus disse a respeito dele? Um de vocês é um traidor, é um diabo, ele vai dizer. Então nós imaginamos que Judas Iscariotes veio parar de que lado dessa, né? Ele está com o Lázaro ou ele está com o rico? Beleza? Vou usar outro nome comum no mesmo contexto. Pedro. Pedro também morreu um pouco mais tarde, né? E segundo tudo que a gente tem nas Escrituras, ele morreu fiel, né? Segundo o que a tradição nos diz, ele foi um mártir, inclusive, para não negar a sua fé. Morreu para não negar a fé, então morreu fiel. Pedro não morreu também? Também foi sepultado? Então, se você olhar humanamente falando o cadáver de Judas e o de Pedro, você consegue distinguir? Não consegue. São dois mortos. Mas a parte imaterial deles, né? Você queria chamar de alma, de espírito, o lado imaterial deles, assim como Judas veio para cá, o Pedro provavelmente foi para onde? Para o paraíso. Então Pedro veio para cá. Agora, a questão é, quando eles foram para o Hades, Pedro foi e Judas também, e aí veio um para cá e um para lá, ou essa outra proposta é que o Hades é para o Judas. E o paraíso, ao invés de ser um dos ambientes do Hades, ele é outro lugar fora do Hades. O que é uma ideia que, como eu falei, é consolidada, é uma doutrina, inclusive às vezes a tradução bíblica sugere isso, mas eu acho que não, é difícil de defender isso, porque se o Hades é um ambiente só de gente má, porque essa é a ideia, né? Então, segundo isso que eu estou explicando agora, o Hades é só esse lado de cá. Mas aí como que o rico conseguiria ver o Lázaro? Isso. Já tinha dela naquela época. Essas são as implicações. Porque se o Hades é o mundo dos mortos, aonde só está gente em tormento, e eles conseguiriam ver o céu, então o grande abismo seria a distância entre o inferno e o céu, né? O inferno, assim, o mundo dos mortos. O inferno, o estado provisório, não o estado definitivo do Guiena. Daria para ver um ao outro, então significa que todo mundo que está sendo salvo está vendo todo mundo que está sofrendo, todo mundo está sofrendo, está vendo todo mundo que está sendo salvo? Essa é uma implicação. Difícil. Parece que não. E aí as pessoas vão alegar, não, mas isso é uma parábola, né? É uma parábola. É verdade que é uma parábola. Mas eu não creio que Jesus criou situações irreais como ele não criou em nenhuma outra. Ele sempre trabalha com hipóteses e com propostas reais. Ele nunca fala que um cara jogou uma rede e pescou um elefante. Pesca peixe. Nunca fala que misturou farinha com fermento e deu, sei lá, vinho. Dá para entender? Jesus trabalha com coisas reais. Então nós acreditamos que tudo que ele está falando aqui está dentro do campo da realidade, apesar de estar além do nosso conhecimento. Então, se Hades é só o lado do sofrimento, então significa, como o Francisco bem falou, que as pessoas que estão em sofrimento estão vendo as pessoas em descanso e vice-versa. Os que estão em descanso estão vendo os que estão em sofrimento. Então, essa é uma implicação, tá? E aí o lado de cá, então, seria o paraíso no céu. Ou ainda diriam, e eu vou trabalhar com isso nas próximas aulas, é o paraíso, mas ainda era no mundo dos mortos, né? Porque o paraíso teria mudado de lugar num outro momento, e a gente vai falar disso mais para frente. Mas qual que é a linha que nós estamos seguindo? Que isso aqui tudo é o Hades. Ó, tudo isso aqui é o Hades. E no Hades tem gente má? E gente boa? Tem também. É a descrição que Jesus faz. Se você ler aqui no versículo, o texto da parábola não fala que só esse lado é o tormento. Ele não fala. Olha, versículo 23. E aí, a gente pode até voltar àquele slide da semana passada, né? Que tinha várias versões bíblicas. Olha lá. No inferno, no Hades, tá aí, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 versões diferentes traduzindo o versículo 23 do texto. Qual delas está dizendo para a gente que o Lázaro não está nesse ambiente? Ela diz, versículo 22, aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Tá, ninguém sabe onde é o seio de Abraão. Está aqui em aberto. Jesus pôs a ideia e ela está em algum lugar. Ele está em algum lugar e a gente não sabe aonde. Morreu também o rico e foi sepultado. Beleza, está falando da morte dos dois. O rico teve pompa, teve sepultamento, o Lázaro não. Quem cuidou do Lázaro? Os anjos. 23. No Hades,
Agora, como Jesus quer falar do rico, qual que é a condição do rico? No Hades, estando em tormentos, ele levantou os olhos e viu o Lázaro do lado de cá. Você percebe que, pelo texto, não dá para dizer que o Hades é só esse lado, ou é tudo. A gente entende que seja tudo porque os dois morreram. A situação que era dividida nesta vida continua dividida na pós-vida. Mas o Hades pode descrever, sim, todo o ambiente. E um lado seria para descanso, o outro lado para tormento. Ô, Lucas, pode fazer uma comparação como aqui, né? Que é muitos mal misturados com os bons, né? No mesmo lugar, né? Já há uma separação no pós-morte, né? Que é o abismo. Mas esse não é um lugar definitivo, lembra? O Hades não é o céu onde a gente vai passar a eternidade. Isso que é chamado de estado provisório. Fala isso aí. Aqui na NVI, na palavra Hades, tem uma letrinha B, né? Diz, essa palavra pode ser traduzida por inferno, sepulcro, morte ou profundezas. Isso, então lembra olha a quantidade de significados que tem para a palavra Hades. Quando os testemunhas de Jeová usaram essa palavra sepultura, não está errado. Hades pode significar isso. Mas a gente percebe por essa leitura por que eles fazem essa opção. Né? Eu falei disso na semana passada, porque para eles, todo mundo que morreu está inativo, em estado de sono. Então é muito mais fácil eu dizer que isso está acontecendo hipoteticamente dentro como a gente entende hoje, dentro do caixão, porque se eu entender que realmente eles foram para um outro ambiente e estão conversando, isso desmorona a doutrina do sono da alma. Porque eles estão em sono? Não, eles estão acordados. Estão se vendo, conversando, tendo sensações. Então, muito bem, tem outras opções de tradução, mas desde que a gente não esqueça que esse é o lugar provisório, esse é o estado provisório, não é o estado eterno. Tá? Então preencha aí na sua folhinha, vocês já preencheram tormento e descanso, e agora a gente está tentando dar um nome para esses dois lugares. Tá? Por que Tártaro? Está escrito aqui, ó, se for correto ligar este nome a este lugar, pois também é possível que o Tártaro sirva apenas para os anjos. Pedro, lá na segunda carta dele, quem pode ler? 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Ele menciona essa palavra aqui, ó, Tártaro. E ele diz que nesse lugar já há um tipo de sofrimento e é um lugar onde alguns seres estão aguardando o juízo, mas ali ele está falando dos anjos. Quem tiver com a folhinha está escrito assim, Pedro 3,4. Esse muda para 3,4. Está escrito 3? É mesmo. E é no 3 ou é no 2 agora? É no 2. Obrigado. Isso mesmo. Obrigado, seu Ivan. Acerte aí na sua folhinha. 2 Pedro 2,4. O que diz aí? Isso. Então, você vê que a tradução do Valmir falou inferno. Qual que fala na NVI? Você tem NVI, né, Sueli? O que fala aí? Na NVI fala, pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou no inferno, na linha A e diz Tártaro. Isso. Então, você vê que ela está fazendo a tradução. Alguém tem outra palavra além de inferno? Todo mundo tem inferno? As versões estão optando por fazer a tradução da palavra Tártaro por inferno. Então, poxa, o que é inferno? Olha só. É Hades, Hades é traduzido por inferno, Gehenna é traduzido por inferno, Tártaro é traduzido por inferno. Não é possível que esse monte de nome seja tudo o mesmo lugar. Então o que fica aqui meio claro para a gente aqui? Por isso que eu acho que faz mais sentido o Hades descrever um ambiente geral e esse lado de cá tem o seu nome próprio, assim como esse lado também tem o seu nome próprio. Né? É o paraíso eterno? Provisório. É o sofrimento eterno? Provisório. Mas lembra que depois da morte, cada um já começa a receber por aquilo que fez através da sua vida e do seu corpo. Essa palavra que a gente está lendo aí, em 2 Pedro 2,4, traduzida por inferno, é essa palavra, Tártaro. E ele diz, o Pedro está falando aqui, sobre o julgamento de Deus, que vai vir. O julgamento de Deus vai vir. E ele usa vários exemplos. Ele vai usar, no versículo 5, o mundo antigo que não foi poupado. Então, o mundo de Noé recebeu o dilúvio como um julgamento.
Mento. Depois ele vai usar a cidade de Sodoma e Gomorra, que também não foi poupada. A ideia de Pedro aqui é o seguinte: na hora certa, Deus vai aplicar o seu juízo. Os moradores de Sodoma e Gomorra não foram poupados, o pessoal do tempo de Noé, que não acreditou, não foi poupado. E no versículo 4, quem mais não foi poupado? Os anjos. Os anjos que pecaram, o que Deus fez? Não poupou, antes precipitando-os no inferno ou no Tártaro, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo. Qual que é a ideia de reservar? Quem aí gosta de cozinhar, tem algumas receitas que falam assim, você mistura tal coisa com tal coisa, e aí você reserva, o que é isso? Você deixa aqui de lado e você vai adiantando outra coisa que depois você vai vir buscar aquilo lá. Tem utilidade aquilo ali? Tem. Vai ter um... Você não terminou, você não vai jogar na pia para lavar. Vai ter um uso para aquele objeto, mas não agora. A ideia de reservando-os para o juízo, o que Deus fez com os anjos que pecaram então? Separou eles e eles estão esperando o juízo. Deus já reservou eles a ideia eles já têm o seu fim decretado, mas ainda não é a hora. Eles estão postos em algum lugar, aguardando o juízo de Deus. Então, por isso que o Hades é o lugar intermediário. Vai ainda depois haver um juízo para esvaziar esse lugar, né? Isso é assunto aqui do nosso curso, vamos falar isso nas próximas aulas. Mas o Hades não vai existir para sempre. Mediante a volta de Jesus, o Lázaro não vai ressuscitar? Aí o Lázaro vai continuar vivendo aqui para sempre? O Abraão vai ressuscitar? E o rico? Também, vai ressuscitar também. Ele vai continuar vivendo aqui para sempre? Então, mediante a volta de Jesus, todo mundo que está nesse lugar vai sair desse lugar, porque vão ressuscitar e vão ser apresentados diante do juiz, que é Deus. Esse lugar vai ficar vazio na volta de Jesus. E aí, o que a gente leu lá em Apocalipse capítulo 20? Que este lugar, já que está vazio e não tem mais utilidade, ele também é lançado dentro da condenação eterna do Guiena. Então, veja, Hades é um lugar intermediário, é como se fosse, como o próprio nome já diz, a morada dos mortos. É onde os mortos estão morando até o dia em que eles forem levados para um outro lugar. Então, para a eternidade. Então, mortos, anjos. E aí, será que a gente pode chamar esse lado de tormento de Tártaro? Talvez sim, talvez não. Se esse é um lugar, como Pedro diz, para os anjos, pode ser só para os anjos, e aí esse nome não serve aqui, mas já que é um lugar para aqueles que se separam de Deus e ficam em rebelião, todo ser humano que morre longe de Deus também morre nessa mesma condição. A notícia que a gente tem da boca do próprio Jesus não é que aquelas pessoas que estiverem à esquerda deles serão enviadas para o lago de fogo e enxofre que era destinado ao diabo e os seus anjos. Então, no final de toda a história, os pecadores rebeldes e os anjos e o diabo não vão ficar todos no mesmo lugar? Vão. Então, por que agora, no estado intermediário, também eles não estão sofrendo neste mesmo ambiente? Né? Essa é uma proposta para poder dar esse nome. A gente está tentando dar um nome para isso aqui, tá? Uma vez que o cidadão foi para aquele lado ali, e quando Jesus voltar, ele vai para o julgamento. No caso, o julgamento é só o nome, o jeito de falar, né? Porque vai para a condenação, né? Porque uma vez que foi para aquele lado ali, não tem comportamento, não tem saída, não tem nada. Exatamente, exatamente. Então, o Hades, ele não é o estado eterno, mas ele já diz tudo sobre o estado eterno. Ele é uma antessala, e é exatamente o que a gente vai seguir vendo aqui na parábola, né? Pode falar. Quando Deus reserva para o juízo, ele botou ali de lado até que seja julgado. Não que durante esse tempo mude nada as situações que estão lá. Exatamente, exatamente. Então, os anjos, a situação dos anjos, dá uma lição para a gente. Eles vão ter segunda chance? Né? O estado de rebeldia contra Deus tem uma saída, que é Jesus. Todos nós andamos no pecado e precisamos... Um dia todos nós estivemos desse lado da rebeldia e graças ao sacrifício de Jesus a gente pôde mudar de lado. Mas essa opção ela só pode acontecer agora, em vida, né? É isso que a parábola está mostrando para a gente. Os anjos, como não tem essa situação de vida nesse mundo e morte, né? Eles são seres espirituais, a decisão deles é uma decisão definitiva. Então anota aí, comunhão. A expressão seio de Abraão, né? Então, a descrição que Jesus dá para o lado do descanso, designa a comunhão. É aquela ideia de estar reclinado perto de Abraão, num lugar de honra, né? No banquete da salvação. Não é o nome do lugar, mas é uma forma de dizer que Lázaro estava na festa.
reclinado ao lado direito de Abraão, ou seja, no seio de Abraão. A gente já falou sobre isso. Então, quando Jesus descreve seio de Abraão e tormento, ele não está dando nome para esses ambientes, mas ele está descrevendo mais ou menos qual é a situação de quem está ali, tá bom? Agora sim, vamos tirar algumas lições aqui. Deixa eu pegar um pedacinho dessa lousa aqui para anotar essas lições para a gente não esquecer. Tá? Algumas lições. A primeira delas, sobre o que eu aprendo com essa parábola, é que a situação, depois dessa vida, ela é... E o que é uma coisa imutável? É isso mesmo que vocês estão pensando. Isso. Que não muda. Não muda. Foi o que o seu Ivan acabou de falar. O rico consegue pular para cá? Não. O Lázaro para lá? Não. É imutável. O rico ainda pensa que pode. Ele pensa que pode reverter a situação dele. E como que ele pensa em reverter? A minimizar o meu sofrimento. Pai Abraão, manda que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar minha língua. Será que eu não consigo fazer com que esse lado seja menos ruim? Será que eu consigo sair daqui e vir para cá? Será que Lázaro consegue vir para cá? Não. E a ideia é que assim, a gente pensa, nossa, depois que a pessoa fosse para lá, né, ela mudaria. Vendo esse sofrimento, ela talvez mudaria. Não é o que vai ficar claro pela parábola, por alguns aspectos, e o primeiro que eu queria mencionar é que o rico ainda continua achando que está vivo, né? Porque quando ele estava vivo, ele devia falar assim, ó, tira esse mendigo da minha porta. Manda esse cara para lá, né? Pega isso para mim. Ele era acostumado, o rico, a dar ordens. E aí, quando morre, ele quer continuar sendo assim. E ele, pai Abraão, manda, quer dar ordem ainda para Lázaro, manda que Lázaro venha aqui me servir, me refrescar a língua, né? Abraão mostra que a situação não será alterada por dois motivos. Então, essa é a ideia do imutável. Ela é resultado da atuação de ambos nessa vida. Então, por que eu não posso mudar minha situação depois da morte? Porque ela é um resumo de tudo que eu fiz nessa vida. Então, quer dizer, Deus olha para a minha vida como um todo, faz um balanço e eu fico devendo. Eu tenho mais dívidas, aliás, eu só tenho dívidas pessoais diante de Deus. Aí eu chego depois da morte e eu quero reverter em um instante aquilo que eu construí durante a minha vida toda. Todas as más escolhas, todas as más decisões, no contexto da parábola, toda a negligência dos necessitados, das pessoas que precisavam de mim. Eu ignorei todo mundo, fui egoísta, não me preocupei com Deus, não dei atenção à palavra dele, nada. Aí depois da morte eu quero que num estralar de dedo, tudo que eu fiz na minha vida seja desconsiderado e eu seja consolado. Não tem como. Então, a situação é imutável por quê? Porque foi isso que eu escolhi em vida. Deus está sendo ruim com o rico? Essa foi a escolha dele a vida toda. Ele teve segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para fazer uma escolha boa. Ele escolheu não fazê-la. Aí quando chega no final da vida e Deus diz que o lugar do rico é aqui, Deus é mau? As pessoas dizem isso hoje, Deus é bom, ele não vai condenar ninguém. Eu não tenho dúvida de que ele é bom. E ele é tão bom que ele respeita as nossas escolhas. Se a minha escolha é viver fazendo mal para sempre, ele é tão bom que ele respeita isso e vai me entregar a um lugar onde o mal que eu tanto fiz e desejei vai ser o meu estilo de vida pela eternidade. Quando é assim, eu tive que tratar de terapia, né? A terapia é extrair dali. Aí o terapeuta falava assim para nós, o que você deseja no próximo é o que vem para você. Então, quando você tiver raiva, pedir cuidado do seu irmão, é o que vai vir para você. Não como se fosse aquela questão do fatalismo, né? Vai acontecer, tem que acontecer, mas a Bíblia ensina a lei da semeadura e da colheita. Né? Então você colhe o que você planta. É isso. Em 2 capítulo 2, que estava lendo, 9, ele diz assim, vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Muito bom o versículo. É o 9 esse, né, Sueli? Então, se você quiser acrescentar aí, naquele texto que a gente já tinha lido sobre o Tártaro, 2 Pedro capítulo 2, no versículo 9, como Pedro vem, cita os anjos, né? Cita o pessoal da época de Noé, cita Sodoma e Gomorra, e quando chega no final ele diz que Deus está reservando, obrigado, Renan, os ímpios. Lê de novo, por favor, Sueli, o verso 9, 2 Pedro 2, 9. Vemos, portanto, que o Senhor sabe livrar os piedosos da provação e manter em castigo os ímpios para o dia do juízo. Então Deus livra da provação os piedosos, e a ideia é quem que ele livrou, que está aí? Noé, enquanto outra quantidade maior foi condenada. Ló,
com as filhas, enquanto a outra quantidade... Ele sabe livrar o piedoso e reservar o ímpio para o dia do juízo. Você vê que os dois aqui estão já com o seu... separados, um sendo consolado por Deus, preservado, o outro já em sofrimento, mas ambos estão aguardando o dia do juízo. Esse não é o estado final, o Hades ainda não é o destino eterno. É assim, né? Por isso que no Salmo fala que os ímpios perecerão, né? Isso. Então, além da situação ser imutável, porque ela é um resumo do que eu fiz a minha vida toda, ela é imutável porque ela não pode, eu nem consigo, como a gente já falou, minimizar o meu sofrimento aqui, com alguém vindo me aliviar, não consigo minimizar o meu sofrimento e não consigo pular daqui para cá. Por quê? Porque há um abismo, né? E isso fica bem claro aí nas palavras de Abraão. Versículo 26. Então, basicamente aqui, é o versículo 25 e aqui é o versículo 26. Olha o 25. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, ele está aqui, está sendo consolado e você em tormento. Então, a vida que vocês tiveram na terra tem influência na eternidade. Além disso, versículo 26, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para lá, passar daqui para vós outros não podem, nem os que de lá passar para nós. Então, a situação é, primeira lição, imutável. Imutável. Gente, se eu quero ir para o céu, qual é a hora de tomar essa decisão? Agora. Não é amanhã. Quer dizer, se Deus tiver misericórdia, poderá ser amanhã. Mas eu sei que eu tenho um amanhã? Eu não sei se eu tenho um amanhã. Amanhã eu já posso estar aqui. Né? E aí, o que eu vou fazer para mudar? O ser humano é limitado pelo tempo. O amanhã ainda não existe para nós. Para Deus é outra história. Para nós aqui hoje ele existe. Exatamente. Eu não tenho garantia nenhuma do amanhã. Então a primeira lição é essa, ela é imutável. A segunda lição é que a situação é incomunicável. Incomunicável. O que é incomunicável? Não pode ser comunicado. Não dá para se comunicar. Ué, mas o Lázaro não, porque o Lázaro não fala nada. Do começo ao fim da parábola ele não fala nada, né? O Abraão não está conversando com o rico? Então por que é incomunicável? Porque a comunicação não sai do lado. Isso. Não é que não dá, muito bem, Renan, não é que não dá para o Abraão se comunicar com o Lázaro, mas não dá para de novo, o rico. Não é que não dá para o Abraão se comunicar com o rico. É que nem o rico e nem o Abraão e nem o Lázaro podem se comunicar com o mundo dos vivos. Essa situação que é incomunicável. O mundo dos mortos é lá. E nós somos aqui. Isso que é a situação incomunicável. Versículo do 27 aí ao 31. Lembra que o rico pensou assim, né? Bom, já que eu já me enrolei todo e não tenho mais como mudar, e ele entendeu que a situação era... Ele entendeu. Bom, já que é assim, que eu não posso fazer nada por mim, eu vou tentar fazer isso pelos meus irmãos. Eu vou tentar ajudar os meus irmãos. Aí ele diz lá, então, versículo 27. Pai, eu te imploro que então, já que o Lázaro não pode vir aqui me refrescar, então que ele vá falar com os meus irmãos lá, na minha casa paterna, 28, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho. A ideia era Lázaro ressuscitar dos mortos, ir lá e falar, então, sabe o seu irmão, aquele rico? Que eu ficava mendigando na porta da casa dele a vida toda? Então, ele morreu. Ele mandou um recado para vocês, né? O recado que ele mandou é que vocês devem mudar de vida, porque aonde ele foi parar, a situação não está fácil para ele. Se vocês não mudarem de vida, vocês vão parar lá também. Esse era o pedido do rico. Mande que ele vá à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de... Bom, qual que era a vida dos irmãos dele? Era da dele para pior. Era tudo igual o rico. E qual que é a resposta de Abraão, 29? Isso. Que ele os ouça. Abraão, apesar de nós estarmos dizendo que a situação é incomunicável, Abraão não diz que ele não pode. No começo ele diz, o Lázaro não pode passar para aí e nem você passar para cá.
Agora ele não diz isso. Ele não diz que não seria possível um morto voltar à vida por alguma razão. Aí a gente tem vários textos que suscitam essa discussão, por exemplo, 1 de Samuel, né? Lembra quando Saul peca e se afasta de Deus, ele não vai lá naquela médium em Endor buscar o profeta Samuel, que já tinha falecido, e não vem um homem do mundo dos mortos lá, um ser, uma imagem, e aquela mulher vê aquela imagem e fala, eu estou vendo um homem, e aí Saul fala, eu nem sei se eu falei Saul, se eu falei Abraão aqui, mas é Saul. Saul fala, como que ele é? Como que é a aparência? Ah, é um homem de capa. Aí ele fala, então é o Samuel que veio dos mortos. Então o que eu quero dizer com isso? Desde o começo das Escrituras, do Antigo Testamento, qual que é a ordem de Deus sobre consultar mortos? O que Deus fala sobre isso? Sobre feitiçaria, sobre consulta aos mortos. O que Deus fala sobre isso? Isso é condenado, é proibido. E aí a dedução seria, bom, se é proibido é porque é possível. Né? A ideia é essa. Deus não falaria na Bíblia que é proibido voar. Porque a gente não pode voar. Você não bate os braços e sai voando. Então a ideia do que é proibido é o que é possível. É possível se estabelecer alguma comunicação entre o mundo dos vivos e dos mortos? Ah, então já que Abraão aqui não diz na parábola que isso é impossível, então talvez seja possível. E Jesus não vai dar detalhes sobre isso, porque de fato, no final das contas, a parábola não quer ensinar o segredo para fazer uma coisa que Deus condena. Agora, se dá ou se não dá, o fato é que Abraão diz que os irmãos dele têm uma saída. Não precisa ninguém ressurgir dos mortos para convencer o irmão dele. Aliás, nem esse fato milagroso os convenceria. Então, estou colocando um ponto aqui sobre essa questão incomunicável, tá? Porque antes que alguém diga assim, mas o texto não diz que é incomunicável. Realmente, o texto não diz. Nós não queremos dizer nada que o texto não diga. O que nós estamos querendo dizer que é incomunicável? Que não é esse meio que Deus vai usar para convencer a nós que estamos vivos. E aí, nas alegorias, né, e nós temos muitos da patrística, né, os pais da igreja, Orígenes, por exemplo, ele interpretava todas as parábolas de Jesus como alegorias. Então sempre, na parábola do filho pródigo, o primeiro filho, a gente falou dessa parábola na semana passada, né, o primeiro filho representava os publicanos e os pecadores, que estavam voltando para Jesus, e o filho mais velho representava os religiosos que estavam ficando indignados com essa aproximação. Existem representações nas parábolas de Jesus, mas Orígenes sempre queria ligar as parábolas ao evento da salvação de Jesus. Então, por exemplo, na parábola do bom samaritano, o bom samaritano é Jesus. Sabe, ele sempre queria pegar os elementos da parábola e alguém teria que ser Jesus, alguém teria que ser igreja, alguém teria que ser Israel. Ele sempre procurava fazer essa alegoria. E nesta parábola do rico e do Lázaro, quem é que ressuscita? Na interpretação alegórica, por exemplo, de Orígenes. Quem ressuscita? Jesus. Você pegou a ideia? A leitura que Orígenes é lá do século IV, tá? Um grande estudioso da Bíblia, fez o primeiro comentário do Novo Testamento, foi ele. Ao ler as parábolas de Jesus, ele sempre tentava pegar cada elemento, cada indivíduo da parábola e correlacionar com alguém da vida real. Então, sempre alguém da parábola era Jesus, sempre um outro da parábola era alguém que faz o mal, poderia ser os fariseus, alguém, sempre o outro, sabe? Então, a história da parábola, no final, na leitura de Orígenes, sempre precisava descrever Jesus e a salvação que ele estava trazendo para a humanidade. Se ele fazia essa leitura, logo, ao ler esta parábola, na interpretação de Orígenes, quando Abraão diz, se eles não creem na lei e nos profetas, tampouco crerão, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Então, na leitura de Orígenes as pessoas que rejeitam Jesus, porque não creem na palavra de Deus, se vissem Jesus de pé e ressurreto, também não creriam. Essa foi a leitura que ele fez. É possível fazer essa leitura? Mas é difícil dizer que Jesus esteja usando esse evento aqui para falar sobre a sua própria ressurreição. A leitura mais simples que a gente faz do texto, que Abraão está dizendo aqui, é que a Bíblia é suficiente. Tem todos os meios para ser salvo, não adianta acrescentar mais um meio, os meios já estão aí. Exatamente. O que Abraão diz para o rico? Se alguém não quer vir para cá, tem que dar ouvidos, tem que prestar atenção e obedecer o quê? A lei e os profetas. E é a palavra de Deus que eles tinham ali na mão. Muito bem. Tá? Então, os mortos não podem se comunicar com os vivos. Já falamos um pouquinho sobre essa ideia, né? Abraão não diz exatamente isso, mas ele não dá essa possibilidade para o rico. Você acha que Deus não quer que os 5 irmãos do rico venham para cá ao invés de vir para cá?
Deus quer que os 5 irmãos do rico venham para cá, ao invés de ir sofrer com ele. Mas Deus não vai usar de meios anormais para isso. Ah, é isso que eu preciso fazer para que os seus irmãos sejam salvos? Ressuscitar o Lázaro e mandar ele lá? Então farei. Deus não faz. Deus já providenciou um meio para que a gente não venha parar aqui. Não é verdade? Tá? Então... É interessante, né? Quando ele diz que tem Moisés e profeta, ouçamos. Então é uma questão de coração aberto. E eles não. E que alguém dos outros lá tem que fazer algo fora do comum, porque só isso aí. Então é um pouco teimoso, obstinado. Igual a gente, né? A gente vive nessa mesma época, né? E acho que a humanidade será para sempre assim. E... Sei, quem de vocês aí já não deu um conselho para o filho, para alguém, e a pessoa, para um parente, né? E a pessoa não ouve o que você fala e chega outro de fora e diz a mesma coisa que você falou e a pessoa depois ainda fala para você, o fulano me deu um conselho. Aí a gente usa aquele ditado, né? Santo de casa não faz milagre, né? Ou, segundo as palavras de Jesus, um profeta não tem honra na sua própria terra. Você fala, poxa, por que não dá ouvido? Estou aqui falando isso todo dia para você não ouve. Vem alguém de fora, fala a mesma coisa. Tudo bem, o importante é que aprenda a lição. Mas a gente sempre quer uma coisa surpreendente, fora do normal. O padrão para a gente não serve, né? Conselho de pai e mãe é chatice. A gente sempre é teimoso em relação a isso, né? Jesus era muito sábio, né? Ele não pegou em Nazaré. Então o rico ainda só pensa em si. Ele não disse assim, Abraão, mas tem tanta gente lá na cidade fazendo o que é errado. Os nossos irmãos israelitas estão numa vida ruim. Não, ele pensa em quem? É na família dele. Continua sendo mandão, egoísta, tá? Manda salvar meus irmãos, né? Mas a Bíblia é o aviso suficiente. Ele diz, não precisa ninguém ressuscitar. Eles têm a lei e os profetas. Isso é suficiente. Vocês estão conseguindo preencher tudo aí? Quando alguém não presta atenção às Escrituras, também não presta atenção a um morto ressurreto. Agora sim, ele coloca aqui, né, na aula, João capítulo 11, lembra bem, este Lázaro da parábola não tem nada a ver com aquele Lázaro que Jesus ressuscita aqui em João 11. Mas essa história não diz muita coisa pra gente. Porque quando você lê a história do rico e do Lázaro, né, se você pular lá, o Lázaro era morto já de 4 dias, todo mundo ficou sabendo que ele morreu. Jesus foi até lá e fez o que com ele? Ressuscitou. E ele saiu de dentro daquele sepulcro, né, todo enfaixado. E aí Lázaro começou a andar pela cidade. O que Lázaro se tornou? Ele era um testemunho vivo do poder de Jesus. E os religiosos que já estavam indignados com Jesus, que não estavam crendo no ensino, na palavra de Jesus, quando viram Lázaro ressuscitado, eles decidiram matar Lázaro para quebrar a evidência do poder de Jesus. Então, apesar deste Lázaro e deste Lázaro não serem a mesma pessoa, essa história real mostra pra gente que Abraão está certo. Né? E aí lá, João capítulo 11, do 45 ao 53, a gente vai pegar a história já pela metade, porque o texto é longo, mas diz assim: muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, né, que era a irmã do Lázaro, junto com Marta, vendo o que fizera Jesus, o que Jesus fez? Ressuscitou. Então, muitos judeus que viram essa ressurreição creram. Outros, porém, versículo 46, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Então, os principais sacerdotes e os fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. João faz um resumo aqui do que a morte de Jesus implicaria. Tudo bem, agora versículo 53. Desde aquele dia resolveram matar Jesus. Então os líderes religiosos, o sinédrio, ao ver um milagre evidente e inegável da ressurreição de Lázaro, ao invés de crer em Jesus, falou: vamos matar Jesus. Porque assim a gente acaba com esses sinais grandiosos que ele está fazendo. É verdade, então. Quem não acredita na palavra de Deus, quem não tem disposição a acreditar na palavra de Deus, não vai acreditar ainda que seja mediante
a qualquer tipo de sinal, né? Quem tem resistência. A gente vê que uma parte dos judeus aqui creram. Então vamos dizer, seja uma parte dos judeus que estavam abertos a ouvir a palavra de Deus. O milagre, o sinal, teve uma função que conectou eles com a palavra de Jesus. Mas as pessoas que têm resistência à mensagem, você pode fazer o que for. Né? Assim, Jesus poderia fazer o que fosse de qualquer sinal, no caso desse rico e desses irmãos dele. Então, lições importantes. A gente já anotou duas aqui, né? Imutável, incomunicável, deixa eu ver. E suficiente. Tem mais uma aqui, ó. Outra lição que eu vou pôr aqui. Então, a situação é imutável, é incomunicável e a palavra suficiente. Sei que ficou meio bagunçado aqui, ó. Suficiente. Ficou meio cheio de informação aqui a lousa, mas a gente tem 3 grandes lições aí dentro dessa parábola. Outras. Os mortos não podem interceder pelos vivos, né? O rico estava tentando, de alguma maneira, salvar os seus irmãos vivos. O morto poderia fazer alguma coisa pelos vivos? Não. Os vivos poderiam fazer alguma coisa pelos mortos? Não. Também não. A situação é imutável. Ó, os mortos não podem interceder pelos vivos. Embora o rico tivesse pensado nisso, ele não poderia fazer nada pelos irmãos. Os irmãos tinham um outro meio, que era a palavra de Deus. Os vivos não podem interceder pelos mortos. A situação deles é definitiva. O grande abismo impede qualquer mudança. Então, aí a gente tem até hoje, por exemplo, o catolicismo fez isso, né, durante bastante tempo. Pagamento das indulgências, né, que foi um dos grandes estopins da reforma protestante. Você não só pagava pela sua própria salvação, mas por aqueles que já estavam mortos. Então se pagava uma espécie de um valor para ver se conseguia mudar a condição do morto. Mas isso existe ainda até hoje. Os mormons, por exemplo, né? Os mormons, Igreja dos Santos dos Últimos Dias, eles se batizam pelos mortos, né? Com base num texto lá de 1 Coríntios capítulo 15, que na hora certa a gente pode falar desse texto. Mas fica claro lá que não é um incentivo que Paulo está dizendo. Paulo está falando para a cidade de Corinto, vocês estão em dúvida sobre a ressurreição? Então por que as pessoas se batizam pelos mortos? A prática do batismo pelos mortos era uma prática comum, cultural. E o que Paulo quer dizer para os coríntios? Vocês que são cristãos estão duvidando da ressurreição? E os ímpios não estão duvidando, porque eles estão se batizando até pelos mortos e vocês estão em dúvida sobre a ressurreição. Mas com base nesse texto, os mormons se batizam pelos mortos, achando que de alguma maneira podem melhorar a condição deles depois da morte. Na semana que vem nós vamos falar, não na semana que vem, desculpa, na lição 3, quando eu trouxer a lição 3, que ainda não vai ser a semana que vem, mas a gente vai falar sobre o purgatório, também da doutrina católica. Tem um terceiro lugar aqui? Não, tem 2. Tem o descanso e tem o sofrimento. Não tem um lugar onde você pode purgar, e a palavra purgar é purificar, né? Purgar significa purificar. Não existe um ambiente onde você pode ficar sofrendo para se purificar e depois vir para um lado ou para o outro. A ideia do purgatório é tipo assim, você não é tão mal para vir para cá, mas também não é tão bom para vir para cá. Então, dependendo do tamanho do pecado, né, e aí a Igreja Católica tem os pecados capitais e os veniais. Pecados capitais são os pecados que te levariam direto para o sofrimento. Os veniais, que seriam pecados mais leves, te levariam para um ambiente onde você teria que sofrer para depois vir para cá. Mas aí a gente fala sobre isso mais na lição 3, sobre o purgatório, tá? Mas fica claro já aqui que não há um terceiro lugar. Jesus já disse que depois da morte, ou nós vamos para cá ou para lá. Precisamos acertar agora, né? Porque depois a situação é imutável. A vida, outra lição, a vida além da morte é certa. Lembra de Hebreus 9:27, que está destinado ao homem morrer uma só vez, e depois disso vem o juízo. Depois disso não vem o nada. Não vem... Existe o juízo, existe acerto de contas, existe retribuição da parte de Deus, seja para o bem ou para o mal. Então a vida depois a vida depois da morte ela é certa. Não há certeza maior do que essa. Não sabemos por quanto tempo estaremos vivos, né? A gente estava falando sobre o amanhã, mas sabemos que há vida após a morte. Eu sei que eu vou morrer, mas eu sei que também as coisas não terminam assim, né? A vida além da morte é de 2 tipos, e aí a gente fez essa distinção, ou descanso ou castigo. Aí Jesus volta e aplica o juízo final. Com base nesse Hades, tá? Com base nesse Hades.
Quem vai estar do lado direito de Jesus? Lembra que ele disse que no dia da vinda dele ele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos bodes? E os que estiverem à direita ele vai convidar para entrar no reino e tomar posse, e os que estiverem à esquerda ele vai falar, afastem-se de mim. Quem aqui vai ficar do lado direito e quem vai ficar do lado esquerdo? Esse lado aqui são os que estarão à direita e esse lado os que estarão à esquerda. Jesus até usa uma parábola, né? Das bodas do filho. Agora eu não lembro se é Lucas, acho que é Lucas. Que ele diz que um homem celebra uma festa de casamento e aí na hora da festa tem um cara lá que não está usando a roupa adequada da festa. O que Jesus quer retratar nessa parábola é que, vamos dizer assim, no dia do grande banquete, no dia que tiver o acerto de contas e for feita a festa no céu, vai ter um penetra daqui? Aqui? Não vai ter. Não vai ter um penetra. Não vai ter ninguém daqui que vai... A festa não vai acontecer com pessoas que estejam inadequadas. E aí depois a gente pode trabalhar essa parábola aí, num outro dia. Mas esses são os que estarão à direita. A situação, o Hades é provisório, mas a minha condição já está definida. O Hades é a antessala. Sabe quando você vai viajar de avião? Aí você chega lá no avião, não tem a sala de embarque. Você já está dentro do avião, mas você já não está separado das pessoas lá fora? Você já não teve que pôr o seu ticket lá para avançar uma parte dentro do aeroporto onde só quem vai embarcar? O aeroporto, você pode ir levar sua família, seu filho, ajudar a carregar bagagem, mas chega uma hora que você para. Daqui para frente é só quem voa. Quem não vai voar é daqui para trás. Então, esse ambiente aqui, ó, das pessoas do embarque, você não está voando, você não chegou ainda onde você quer, mas você já está num lugar que é distinto da vida, que ainda não é o definitivo. Então, o Hades é esse ambiente, é essa antessala da eternidade. Se eu estiver no descanso do Hades, a minha eternidade é no céu. Se eu estiver no tormento do Hades, a minha eternidade é no inferno. Poderia classificar os que estão no seio de Abraão como os salvos, né? E os que estão no tormento como os condenados. Não está ainda no lugar definitivo, mas já está salvo e já está condenado. Isso, exatamente. Por que talvez a gente não use essa expressão? Porque a gente tem uma ideia do salvo justamente mediante o juízo. É porque a salvação de Jesus ela acontece em 3 etapas na nossa vida, né? Passado, presente e futuro. A salvação de Jesus acontece... Quem que é esse celular? Conseguiu? Achei que era do Francisco. A salvação de Jesus acontece no passado, no presente e no futuro. No passado, quando eu e você cremos e aceitamos a mensagem, fomos batizados, não é passado? Fomos salvos, estamos sendo salvos, porque a cada dia nós estamos sendo resgatados e santificados por Cristo, e seremos salvos no final. Então a salvação de Cristo ela opera no passado, no presente e vai operar no futuro. E a gente ainda não chama esse povo de salvo, porque a gente vai ver essa salvação em toda a sua plenitude quando o juízo for executado e esse grupo todo for levado para o céu. Mas é verdade, quem está aqui são as pessoas que foram salvas. Davi, vou falar pelas descrições bíblicas, tá? Davi está de que lado? E Saul? Está do lado de lá, né? Daniel, está de que lado? O profeta Daniel. Está daqui, né? E, sei lá, Nabucodonosor. Estou tentando usar nomes aqui que a gente conhece, Deus é que sabe de que lado quem cada um está, e Jesus mesmo falou que no último dia vai ter muita surpresa, né? Tem muita gente que a gente acha que está vindo para cá e está vindo para cá, e acho que o inverso também. Mas a gente tem, pelas descrições bíblicas, as evidências. Vocês preencheram todas as palavras aqui? Tá bom. Então, para concluir... O que aconteceu aqui? O tipo de vida que teremos depois da morte depende do tipo de vida que tivemos neste mundo. Qual que é o livro que a gente deve dar nossa atenção? A Bíblia. A Bíblia é o livro para o qual devemos dar nossa atenção. É o único meio de não sermos condenados. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus que nos ensina o caminho para cá. O caminho daqui a gente já sabe. Eu já sei o caminho para chegar aqui. O caminho de chegar aqui é fazer o que eu gosto, né? O que me agrada a carne, as vontades da carne, da concupiscência, tudo aquilo que é imoral, pecaminoso, eu me vingar das pessoas. O caminho para cá nós já sabemos. A palavra de Deus nos ensina o caminho para o paraíso, para a salvação. Então ela é o único meio de não sermos condenados. Essa é a grande lição da parábola. Não são milagres que levam a crer, mas a Bíblia como palavra de Deus. Se não obedecer à Bíblia, irá para o lugar de tormento.
Viva sabiamente hoje, pois não sabemos quando vamos morrer. O conforto nessa vida é garantia de coisa boa depois? Não. Então, o conforto nessa vida não garante o conforto no além. A parábola mostra que não adianta ficar seguro com o conforto nessa vida. As coisas podem piorar no além. É. Alguma dúvida, gente? É explicado. No final, o que a gente aprende, né? Além de todas essas lições, é que a gente deve estar preparado para o inevitável. O que é inevitável? É a morte. Eu não consigo evitar. Eu não sei quando ela vai vir, não tenho controle sobre a vida. Como que eu vou dizer, não vou morrer hoje? Ué. A gente é impotente. E o único que dá vida e imortalidade é Jesus. E a gente precisa ir até Ele. Então, Deus nos ensina o caminho para cá. Jesus é esse caminho para cá. E conhecer Jesus e saber esse caminho para cá está lá descrito na palavra de Deus. Mas a gente termina essa aula, e lembra, o título dessa aula é O que acontece depois da morte? A parábola nos ajuda a entender, por meio da vida do rico e do Lázaro, o que acontece depois da morte. Acontece tormento ou descanso, com base naquilo que eu fiz aqui. Tem como mudar? Não. Tem como eu me comunicar? Não. E eu preciso do quê? Da palavra de Deus. Então é uma boa lição para a gente, através dessa parábola. Na semana que vem, vou começar a falar sobre essas questões, né? De Jesus foi ao inferno, não foi ao inferno, como que funciona isso e aonde que esse paraíso está. Lembra, Francisco, que a gente fez um comentário, né? Se Hades for o nome só deste lado, se Hades, segundo alguns acreditam, é ambiente só de sofrimento, aonde estão essas pessoas? E se elas não estão aqui no mundo dos mortos, elas estão no céu? Aonde que seria esse paraíso? Era no Jardim do Éden, em um lugar escondido, em um lugar que ninguém descobriu aonde é? Né? E quais são os textos bíblicos que a gente tem? Então, aonde que é esse lugar? Né? E quais são os textos que a gente tem para chegar a essas conclusões? É disso que a gente vai falar na semana que vem. Tá certo, gente?